Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade e esse é o Resenha Oculta. E hoje nós vamos falar sobre Wicca Gardneriana, do Mário Martinez. O livro foi publicado pela editora Gaia em 2005 e contém 11 capítulos do autor que é alto sacerdote na tradição gardneriana. Eu decidi comprar esse livro após ter visitado o site do autor e ter lido todo o material que lá existe. Eu já estava interessado e curioso sobre toda essa história de Wicca, né? Porque muita gente tem opinião sobre, em geral, em muitos casos não são opiniões tão positivas sobre a religião. E eu percebi em determinado momento que eu não conhecia nada sobre o assunto, que tivesse vindo diretamente dos adeptos. Eu sabia o que pessoas de fora falavam, mas eu não tinha ainda tido um contato direto com material escrito por praticantes dessa religião. E como a minha postura é um tanto quanto tradicionalista em relação à visão religiosa de mundo, eu gosto de ir sempre na base, sempre na origem. Então, obviamente que eu procurei por aquilo que é chamado de tradição gardneriana, porque até onde tinham me dito, essa era então a origem, né? A base do que hoje popularmente se chama simplesmente de Wicca. Bom, e aí eu encontrei esse site do Mário Martinez. Eu troquei alguns e-mails com ele, mas não deu continuidade, não demos continuidade ao assunto porque eu realmente era muito raso no conhecimento desse tema específico. E foi também em função disso que eu resolvi comprar o livro. Eu achei o livro numa feira itinerante aqui do Rio de Janeiro, e logo que eu vi eu falei, bom, chegou em ótima hora, né? Então comprei e já li o livro. O livro é interessante por alguns aspectos. Ele é um livro que traz descrições bem iniciais sobre o que seja a Wicca e as suas bases. Existe uma certa controvérsia sobre essa questão da linhagem dentro da Wicca, sobre pessoas que são e não são, sobre linhagens que são e não são. Bom, eu não vou tratar nesse vídeo sobre esse tipo de assunto porque eu não tenho conhecimento sobre isso, não tenho condições de julgar esse tipo de informação sobre o que é legítimo dentro da Wicca, o que não é, o que é realmente de uma determinada tradição e o que não é. Isso vai caber realmente àqueles que são membros e cuidam especificamente desse tema. Eu não tenho condições de falar sobre isso porque eu não tenho conhecimento até o momento sobre esse tema em específico. Mas eu sei que existe alguma controvérsia. Não era o meu foco inicialmente pesquisar sobre isso. Meu foco era realmente entender o que é a Wicca vindo de alguém que seja membro de uma tradição tradicional. Então essa foi a minha única intenção e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então esse livro, Wicca Gardneriana, ele é um livro que eu acho que é bem adequado para pessoas como eu, que não tem um conhecimento aprofundado sobre o tema e que tem uma proposta de conhecer, né, um pouco mais sobre a Wicca. Ele traz em seus uma divisão capitular, são 11 capítulos, e que vão tratando dos temas base, de aspectos históricos, de formação em certo ponto da religião, e sempre de forma bem geral, né, sem muito aprofundamento, porque segundo o que eu entendi, a Wicca é uma religião oculta, então muitos dos aspectos internos dela não podem ser revelados para aqueles que não são membros de covens. Então essa abordagem do autor ela é bem superficial. Ela tem uma intenção clara de apenas dar uma leve pincelada sobre o que seja o tema geral e os subtítulos,
mas sem um aprofundamento muito grande. Mas ainda assim me parece que ele de uma certa maneira satisfaz alguns aspectos dessa intenção e inclusive dá técnicas de práticas introdutórias para aqueles que se pretendem algum dia ingressar em algum coven. Alguns capítulos que podem ser citados, contidos dentro do livro, são as bases wiccanianas, a deusa e o deus, Wicca, sexo e nudez ritual e etc. Esse último capítulo citado por mim, Wicca, sexo e nudez, eu tenho percebido que causa muita polêmica, porque muitas pessoas se aproximam da Wicca na ideia de que é algo muito hollywoodiano, por assim dizer, e quando se deparam com aspectos iniciáticos contidos dentro dessa religião, acabam se assustando um pouco. Então, principalmente quando se trata de sexo e nudez. Então, o quanto que isso para alguns é um atrativo, por ser justamente um diferencial nesse contexto esotérico, ocultista, mágico, para outros tantos é um motivo para se assustar e de uma certa maneira se aterrorizar com a ideia. Ele me agrada muito visualmente, agora que dê para ver. Gosto muito da forma como ele foi editado, páginas amarelas e etc. É difícil eu destacar esse tipo de ponto, mas nesse livro isso me chama bastante atenção, então por isso eu estou fazendo questão de citar isso. Bom, mas nem tudo é tão perfeito assim quanto parece, né? Apesar do livro ele ter uma proposta interessante no sentido de ser uma introdução para o tema e ainda trazer dentro desse contexto da introdução práticas para aqueles que se pretendem algum dia ingressar dentro de um coven, existem algumas informações um tanto quanto questionáveis que o autor decidiu colocar no conteúdo. O primeiro ponto que é preciso ser salientado é que existe um proselitismo muito grande dentro desse livro. Existe uma exaltação a uma suposta magia, uma suposta religião antiga, a qual o autor se refere como antiga religião, que dá uma ideia de uma espécie de unidade continental dentro da magia europeia. Ou seja, a ideia que se passa através de certos termos, expressões e até frases utilizadas pelo autor nos leva a entender que existe a crença de que em algum determinado momento houve tal unidade religiosa na Europa que todos praticavam uma mesma manifestação religiosa, a qual ele se refere como antiga religião. Então eu vou ler aqui um trecho do que conota essa ideia. Práticas esotéricas mais recentes foram profundamente inspiradas nos cultos pagãos mais antigos. E já no século XVIII surgem sociedades como a Rosa Cruz e a maçonaria, que incorporaram dezenas de fundamentos do paganismo. Até aí, tudo bem. A maçonaria surgiu como uma ordem cabalística que mesclava de tudo um pouco, desde conhecimentos do Antigo Egito até princípios cristãos que de certa forma serviram para lhe dar um cunho legal. Essa afirmação de que a maçonaria surge como uma ordem cabalística é um tanto quanto questionável, mas tudo bem. Não é o nosso foco aqui no momento. Naturalmente, que muito da cultura do paganismo ainda estava enraizada na mente dos fundadores dessa sociedade. Assim, alguns elementos da antiga religião foram por ela incorporados. E isso não é de se estranhar, já que essa religião pagã, tão antiga, deixara traços indeléveis no espírito das populações europeias.
Que religião é essa? Essa afirmação sobre uma antiga religião que teria então dado base para toda essa diversidade que nós temos hoje é muito tendenciosa, carece de fundamento histórico, carece de apontamentos científicos e é extremamente proselitista. Leva o leitor mais desavisado, ou aqueles que não têm um estudo mais aprofundado em aspectos gerais sobre religião e ocultismo, leva essas pessoas a entender que, de uma certa maneira, o que se tem hoje é embasado por uma tradição que foi fundada e fundamentada de uma maneira muito fechada em algum tempo e que, com o passar do tempo, isso então se participou e tornou-se aquilo que existe hoje. Não existe fundamento histórico para esse tipo de informação. É uma opinião do autor extremamente proselitista, no qual tenta dar justamente esse embasamento para a linha que ele defende dentro da Wicca. Não obstante essa informação, ele ainda na mesma página faz uma outra afirmação que eu, particularmente, não sei de onde ele tirou, que é a afirmação de que Dionísio, Baco e Cernunnos têm as mesmas características simbólicas, por assim dizer, e que poderiam então ser sincretizados como sendo o mesmo Deus. Então, ele afirma: interessante também é a semelhança entre alguns deuses gregos, romanos e celtas. Quando observamos atentamente Dionísio, Baco e Cernunnos, vemos que suas características silvestres são idênticas. Eles possuem chifres de animais selvagens e são consorte da deusa. Eu nunca vi nenhuma descrição de Baco e de Dionísio afirmar que estes deuses tinham chifres. Eu não sei de onde o autor tirou esse tipo de informação. Eu nunca vi isso na literatura ou em nenhuma representação artística desses deuses, seja através de esculturas ou pinturas. E esses deuses são reproduzidos de uma maneira quase que incontável, pelo fato de serem deuses muito relacionados, aliás, estritamente relacionados ao vinho e à beleza e à exaltação da alegria, e todas essas características foram largamente tratadas no Renascimento e etc. Então, eu realmente não sei de onde o autor tirou essa afirmação. E ele continua: estão ligados aos aspectos agrícolas e à regeneração da natureza após o inverno, a chamada doutrina da transformação, nascimento, morte, renascimento, relacionada aos mistérios agrícolas. Esses mistérios são os responsáveis pelo surgimento dos dogmas sobre a reencarnação, tão evidentes na lenda celta de Taliesin, não sei qual é a pronúncia correta. Dos mistérios agrícolas da regeneração e transformação surgiu o princípio da união espiritual e física com o divino, que é a base do rito da comunhão na antiga religião. Rito, aliás, incorporado mais tarde pelo cristianismo, mas que perdeu todo o seu sentido ligado às estações e aos ciclos da natureza. Ou seja, mais uma vez ele afirma a questão da antiga religião, que seria uma espécie de religião fundamental dentro da Europa, e que deu então base para todas as religiões e sociedades e sistemas que nós temos hoje em dia. Mais uma vez reafirmo, isso carece de fundamento histórico. Não existe possibilidade de afirmar tal coisa, até porque seria praticamente impossível haver uma unidade, porque nós estamos falando de diferentes povos, com diferentes línguas, em diferentes regiões, com diferentes tipos de clima, com uma logística diferenciada para cada tipo de terreno, e etc, etc, etc. Todos esses fatores que influenciam diretamente na concepção daquilo que seja religião.
As religiões têm as suas fundamentações, as suas diretrizes ligadas a aspectos sociais, a aspectos geográficos, a aspectos linguísticos, e etc, etc, etc. Obviamente, seria impossível haver uma unidade na concepção religiosa de qualquer continente, porque os povos variam entre si. Então, esse tipo de afirmação não faz o menor sentido, ao meu ver. Não obstante as afirmações anteriores, eu separei ainda uma terceira, que me parece ser a mais absurda dessas três, que fica na página 109, no capítulo Poder na Natureza. Eu acho tremendamente interessante o movimento ecológico que se desenvolveu nos últimos 30 anos. Mas se todas essas pessoas realmente soubessem que preservar as florestas da destruição é o mesmo que salvar vidas conscientes, em vez da preocupação simples e egoísta na manutenção do nosso oxigênio e água potável, acredito que muito mais poderia ser feito. As plantas e as árvores são seres conscientes, que possuem um sistema nervoso tremendamente desenvolvido, demonstram sentimentos e preocupações e estão ativamente integradas no sistema vital da nossa grande Mãe Terra. Bom, vou repetir essa última frase. As plantas e as árvores são seres conscientes. Plantas e árvores não são conscientes, ou ao menos, se tem algum tipo de consciência, a utilização dessa palavra não pode ser associada a plantas e árvores, porque consciência denota um entendimento muito específico que é bem característico daquilo que está relacionado ao conceito animal, não só humano, mas ainda animal, podemos dizer assim. Demonstram sentimentos e preocupações. Plantas não podem demonstrar sentimentos e preocupações, uma vez que sentimentos e preocupações estão intimamente ligados a concepções culturais. Logo, dizer que uma planta se preocupa é o mesmo que conceber que uma planta tem noção de que, por exemplo, se eu sair de madrugada, eu corro o risco de ser assaltado, por exemplo. Isso é uma concepção cultural, isso é uma concepção humana, animal e etc. Não faz sentido que plantas tenham esse tipo de entendimento. E ele bota: as plantas e as árvores são seres conscientes que possuem um sistema nervoso tremendamente desenvolvido. Plantas não possuem sistema nervoso. Não possuem sistema nervoso. Sistema nervoso é uma estrutura, mais uma vez, animal. E essa terminologia técnica, ela é própria de seres específicos. Se a ideia é dizer que plantas têm algum tipo de sistema nervoso, então é preciso que haja estudo em cima disso, né, como se tem feito dentro do campo da biologia e da botânica, mas ainda assim o termo sistema nervoso não pode ser empregado para plantas, porque plantas não possuem sistema nervoso. Se há a ideia de que algo possa ser equiparável a algo dentro da fisiologia botânica, possa ser comparado àquilo que nós temos como sistema nervoso, ainda assim há de se criar um termo próprio para isso. E usar esse tipo de termo para definir a estrutura fisiológica de uma planta é leviano, é ignorância, é induzir ao erro, é proselitista, é errado. Não cabe. Não cabe de forma alguma. É um absurdo esse tipo de afirmação. Eu não vejo sentido para esse tipo de coisa ser incluída num livro religioso, num livro que trata de aspectos que não cabem dentro do conceito científico em muitos casos. Religião, ocultismo, esoterismo não precisam ser aprovados pela ciência.
porque pertence a um outro entendimento de universo, pertence a um mundo onírico, a ideias que não são tangíveis e que são muito, apesar de sua sistemática, elas são facilmente adaptáveis para cada indivíduo e variam de acordo com as suas concepções individuais, práticas, e etc, etc, etc. Então não é o mesmo que ciência. E essa tentativa constante de algumas pessoas incutirem elementos científicos dentro do campo do esoterismo, do ocultismo, da religião, é um tiro no próprio pé. Bom, tirando todos esses aspectos proselitistas, errados e etc., o livro me parece ser, pelo fato de que não tenho noção comparativa, como disse anteriormente, desconheço a fundo a estrutura da Wicca, então como livro introdutório me parece um livro bom, me parece um livro que de uma certa maneira trata da religião com, com a profundidade esperada de alguém que seja o praticante. Mas, mais uma vez, tirando todos esses aspectos errôneos por mim citados. Porém, esses aspectos me parecem graves demais, né? E que, de uma certa maneira, se eu soubesse desses aspectos anteriormente, eu colocaria em dúvida o próprio discurso do autor sobre o resto. É um tanto quanto confuso, eu sei, esse tipo de afirmativa. Como posso eu afirmar que o livro é bom, mas ao mesmo tempo dizer que se eu soubesse não teria adquirido? Bom, é justamente isso. Porque como eu não tenho essa noção comparativa, então não posso dizer se o livro é bom em termos wiccanianos. Mas em termos científicos me parece péssimo. Então coloque em dúvida se o autor tem realmente o discernimento para falar sobre a religião que ele diz pertencer e etc. Eu não recomendo o investimento de dinheiro, mas caso você tenha a possibilidade de comprar a um preço barato, como foi o meu caso, numa feira e etc., vale a pena. Vale a pena ao menos para conhecer as ideias, vale a pena para ao menos ter uma noção do que algumas pessoas podem dizer, mesmo dentro do esoterismo, mesmo dentro do ocultismo, os absurdos que algumas pessoas podem dizer em nome de fé ou em nome da religião. Isso não é uma exclusividade dos abraâmicos, né, pelo que nós temos visto. Então, fica aí a dica e até a próxima.